Meu nome é Isadora, tenho 25 anos, sou loira platinada, corpo definido depois de anos de academia e dieta rígida, e até pouco tempo atrás trabalhava como representante de vendas de uma grande farmacêutica. Minha vida sempre foi muito corrida, cheia de viagens, metas e cobranças. Eu nunca imaginei que minha história amorosa tomaria o rumo que tomou, muito menos que hoje estaria escrevendo esse desabafo em busca de conselhos e talvez um pouco de conforto. Conheci Maurício em Brasília, na clínica que ele administra. Ele é médico por formação, mas há anos trabalha como administrador de uma rede de hospitais. No começo, a minha relação com ele era apenas profissional. Eu ia lá para apresentar medicamentos, discutir contratos, fazer meu trabalho. Mas Maurício tinha uma presença que me chamava atenção desde o primeiro momento. Ele é 15 anos mais velho que eu, tem 40, e sempre carregou aquela postura firme de homem seguro de si, dono de cada espaço em que pisa. Eu sempre gostei de homens mais velhos, confesso. Para mim, maturidade e experiência sempre foram atraentes. Mas casar com alguém tão mais velho do que eu nunca esteve nos meus planos. Só que o destino se encarrega de desmontar qualquer planejamento. Aos poucos, Maurício foi puxando conversas, no corredor, na sala de reuniões, até que um dia me convidou para jantar. Eu aceitei, e foi ali que percebi que por trás do administrador sério havia um homem que sabia exatamente como conduzir uma relação. Nosso namoro foi rápido. Em menos de um ano, já estávamos casados. Eu estava apaixonada, sentia uma segurança e um carinho que nunca tinha sentido antes. Maurício parecia ser o homem que qualquer mulher gostaria de ter ao lado. Inteligente, atencioso, divertido e com uma carreira estável. Minha família aprovou de imediato, e minhas amigas diziam que eu tinha tirado a sorte grande. Eu também acreditava nisso. Nos casamos em uma cerimônia linda e, logo em seguida, fomos para nossa lua de mel. Foi durante essa viagem que comecei a perceber um lado diferente dele. No início, não dei muita importância. Achei até curioso. Mas foi ali que a semente de um conflito começou a ser plantada dentro de mim, e hoje essa semente virou um dilema que eu não consigo resolver. Na lua de mel, Maurício sugeriu que fossemos conhecer uma casa de swing. Eu fiquei surpresa, mas não me assustei. Sempre tive uma curiosidade natural em relação a esse tipo de lugar, e como confiava nele e queria viver experiências novas, aceitei. Achei que seria divertido, e de fato foi uma noite interessante. Mas já naquele momento, percebi algo que hoje me incomoda. Ele não parecia interessado em estar com outras mulheres. O brilho nos olhos dele estava em me exibir. Ele ficava animado quando percebia que outros homens me olhavam, quando notava que eu chamava a atenção. No início, isso me pareceu apenas um detalhe, um jogo erótico entre marido e mulher. Eu gostava da atenção dele e me sentia desejada. Porém, com o passar dos meses, percebi que havia muito mais por trás. O que eu considerava uma fantasia ocasional era, na verdade, o centro do desejo dele. E foi assim que a vida que parecia perfeita começou a ganhar rachaduras que eu não sei se consigo colar. De volta da lua de mel, eu achava que a vida a dois ia se ajustar ao padrão que eu sempre sonhei. Rotina caseira, momentos a dois, planos para o futuro e, principalmente, o projeto de ter um filho. De certa forma, isso até aconteceu. Eu larguei meu trabalho na farmacêutica para cuidar da casa e tentar engravidar. Maurício sempre me disse que queria muito ser pai e que via em mim a parceira perfeita para construir uma família. Nos primeiros meses, ele parecia o marido dos sonhos. Me enchia de presentes, me levava para jantar fora, viajava comigo nos finais de semana. Mas junto de todo esse romantismo, pequenos sinais voltavam a aparecer. Ele tinha uma fixação em me ver sempre bonita, arrumada, de roupas que destacassem meu corpo malhado. Não era apenas um pedido de marido que gosta da esposa elegante. Havia algo a mais. Ele dizia, com um sorriso que eu não entendia completamente, que adorava ver os olhares masculinos sobre mim. No começo, encarei isso como vaidade. Achei que era só o orgulho de ter uma esposa atraente. Eu mesma me divertia um pouco com a situação. Afinal, é gostoso ser notada. Mas a intensidade com que Maurício vivia esses momentos era diferente. Ele se excitava, ficava inquieto, quase em transe quando percebia outros homens me desejando. Pouco tempo depois, começaram as conversas mais ousadas. Ele trazia à tona o tema dos lugares que havíamos visitado na lua de mel. Perguntava se eu gostaria de voltar a uma casa de swing, sugeria que seria divertido não apenas olhar, mas participar. Eu desconversava, dizia que não era o momento, que queria focar em engravidar. Só que ele não desistia.
Um dia, depois de uma noite particularmente intensa em que ele me levou para uma festa com alguns colegas de trabalho e passou a noite inteira me incentivando a dançar com outros homens, voltamos para casa e ele me confessou algo que mexeu muito comigo. Disse que o que realmente o excitava era me imaginar, ou até mesmo me ver, com outros homens. Na hora, meu coração gelou. Eu não sabia se tinha entendido direito. Maurício falou com calma, sem vergonha, como quem revela um segredo íntimo. Explicou que esse era o maior desejo dele, que não tinha nada a ver com não me amar ou me trair. Pelo contrário, dizia que me amava tanto que queria me dividir, porque isso fazia sentir ainda mais atração por mim. Enquanto ele falava, eu estava paralisada. Eu nunca pensei em me envolver com outro homem desde que nos casamos. Para mim, casamento sempre significou monogamia, entrega, fidelidade. Eu não queria outro corpo, outro beijo, outro olhar. Só queria ele. Naquela noite, dormi com a cabeça cheia de dúvidas. O homem que eu amo, com quem casei por amor e não por interesse, tem um desejo que me parece distante demais daquilo que eu acredito ser uma relação. A partir daquele dia, a sombra desse segredo começou a crescer entre nós. Uma pequena pausa na história. Nosso canal tem crescido, com histórias cada vez mais impactantes e que mostram um pouco da realidade do brasileiro. E você pode nos ajudar a continuar com esse trabalho. Basta clicar no botão de seguir o canal e ativar o sininho de notificações. Assim você vai receber nossos vídeos assim que eles estiverem no ar. Agora vamos voltar ao drama. As semanas seguintes depois daquela confissão foram estranhas. Maurício não voltou ao assunto imediatamente, como se tivesse medo de me pressionar. Mas os sinais estavam ali, em cada gesto, em cada olhar dele quando saíamos juntos. Eu comecei a reparar melhor no quanto ele parecia mais animado quando percebia a atenção masculina voltada para mim. Um dia, durante um almoço de domingo em casa, ele foi mais direto. Colocou o prato de lado, me segurou pela mão e, com a mesma calma que usava para resolver problemas de trabalho, me disse que precisava abrir o coração de novo. Ele falou que estava pensando em mim encontrar um namorado fora do casamento. Naquele instante, senti como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés. Ele explicou que não queria se separar, nem se afastar de mim, mas que esse era o maior desejo da vida dele. Disse que ver a esposa se envolvendo com outro homem, principalmente mais novo, era o que mais o excitava. Falou com convicção, como se fosse algo natural, um simples detalhe de compatibilidade sexual entre marido e mulher. Eu fiquei em silêncio, tentando entender como alguém que me dizia amar tanto podia, ao mesmo tempo, me pedir para compartilhar a intimidade com outro. Maurício não parecia nervoso, não parecia envergonhado. Pelo contrário, tinha uma serenidade quase assustadora, como se tivesse certeza de que esse era o próximo passo que precisávamos dar para sermos felizes. Passei dias pensando naquilo. Eu não conseguia imaginar outro homem tocando em mim. Não sentia desejo por ninguém além do meu marido. Eu sempre fui fiel, não por obrigação, mas por convicção. A ideia de dividir meu corpo parecia uma traição a mim mesma, algo contra meus princípios. Ao mesmo tempo, havia o medo. Nosso casamento tinha apenas 1 ano. Eu o amava profundamente e sabia que ele também me amava à sua maneira. Mas e se eu não aceitasse? E se ele se frustrasse? E se esse desejo fosse tão forte que o levasse a perder o interesse em mim, em nós? Conversei comigo mesma durante noites inteiras. Revivia o olhar dele quando me falou sobre isso, lembrava das palavras e da seriedade com que colocou o assunto. Maurício não parecia estar pedindo apenas uma fantasia qualquer, parecia um ponto central na forma como ele via o nosso relacionamento. Eu me sentia encurralada entre 2 mundos. De um lado, minha crença na monogamia, no amor exclusivo, no casamento tradicional que eu sempre sonhei. Do outro, o medo de perder o homem que escolhi, a paixão que me fazia acordar feliz todos os dias. Foi a partir desse momento que comecei a sentir que minha vida conjugal se transformava em um dilema impossível de resolver. Depois daquela conversa definitiva, passei a viver em conflito comigo mesma. Eu acordava todos os dias ao lado de Maurício, o homem que eu escolhi por amor, e me perguntava se o casamento que tanto sonhei não estava prestes a se desfazer. Eu o via se arrumando para o trabalho, colocando a gravata diante do espelho, e ainda sentia aquele carinho genuíno por ele. Mas, ao mesmo tempo, dentro de mim crescia uma sensação de repulsa pela ideia que ele havia colocado sobre a mesa. Eu nunca quis outro homem. Não era apenas uma questão moral ou religiosa, era uma questão de desejo. Meu corpo só reagia a Maurício. Só ele me fazia sentir completa. Então, pensar em estar com outro me parecia forçado, vazio,
errado. Mas, quando me lembrava do olhar dele, brilhante, quase infantil, ao imaginar essa possibilidade, meu coração se apertava. Eu sentia medo de ser a responsável por frustrar o homem que amo. Medo de que um não pudesse ser interpretado como uma recusa à sua essência, ao que ele realmente é. Essa mistura de sentimentos começou a se refletir no meu dia a dia. Às vezes, eu estava com ele e me sentia feliz, segura, amada. Outras vezes, bastava ele fazer uma brincadeira, um comentário sobre como outros homens me olhavam, e eu me sentia invadida, manipulada, como se estivesse sendo empurrada para um lugar em que não queria estar. O que mais me feria era perceber que para ele aquilo não era apenas uma fantasia passageira. Era um estilo de vida que ele sonhava adotar. Eu, que cresci acreditando que amor e fidelidade andam juntos, agora me via casada com alguém que tinha uma visão completamente diferente. Comecei a me questionar se o que ele sentia por mim era realmente amor ou apenas desejo moldado em um formato que eu não reconhecia. Ele me dizia que me amava, que eu era a mulher da vida dele, mas como conciliar isso com o pedido de dividir minha intimidade com outros? Passei a evitar o assunto sempre que ele surgia. Tentava mudar de tema, inventava desculpas. Mas o silêncio não me trazia paz. Pelo contrário, a dúvida me corroía. Eu não sabia se estava sendo egoísta ao negar algo tão importante para ele ou se estava apenas defendendo quem eu realmente sou. Eu estava presa entre dois sentimentos opostos: o amor profundo que tenho pelo meu marido e a repulsa incontrolável por esse desejo dele. Essa contradição começou a me consumir de uma forma que eu nunca imaginei que fosse possível dentro de um casamento que parecia ser tão sólido. Os dias foram passando e eu comecei a perceber como o silêncio pode ser um fardo. Eu fingia que estava tudo bem, mas por dentro a confusão só aumentava. Maurício, por sua vez, não forçava o assunto de forma direta, mas deixava sinais. Era no olhar quando estávamos em um restaurante e algum homem me observava, no sorriso satisfeito quando eu escolhia um vestido mais justo para sair, ou nas conversas aparentemente inocentes sobre casais que ele dizia conhecer e que viviam relacionamentos diferentes. Eu não tinha coragem de discutir abertamente com ele de novo. Sentia medo do que poderia ouvir, medo de enfrentar a verdade de que talvez ele nunca desistisse desse desejo. Então, guardava tudo para mim. Mas guardar foi se transformando em um veneno lento. Comecei a me sentir sozinha dentro do casamento. Maurício era carinhoso, me tratava bem, mas eu tinha a sensação de que havia um abismo entre nós. Eu não conseguia ser totalmente o mesmo ao lado dele, porque parte de mim estava sempre preocupada com a possibilidade de ele voltar ao assunto e insistir. Esse silêncio também afetava nossa intimidade. As vezes em que estávamos juntos na cama eram boas, mas eu não conseguia relaxar totalmente. Sempre me vinha à mente a dúvida: será que ele está realmente comigo ou está me imaginando com outro? Essa pergunta começou a me perseguir, a ponto de eu perder o prazer em momentos que antes eram cheios de conexão e desejo. Com o tempo, passei a duvidar até de mim mesma. Será que eu era antiquada demais? Será que amar alguém não significava também aceitar seus desejos, mesmo que fossem diferentes dos meus? Será que eu estava sendo covarde por não tentar ao menos uma vez? Essas perguntas ecoavam na minha mente sem descanso, me deixando exausta. O silêncio pesava tanto que, em alguns momentos, pensei em conversar com amigas de confiança. Mas o medo do julgamento me impedia. Como explicar para alguém que meu marido queria me ver na cama com outro homem? Será que me entenderiam ou apenas me rotulariam? Assim, eu fui me fechando cada vez mais. Por fora, eu era a esposa feliz, a mulher dedicada, a parceira ideal. Por dentro, eu carregava uma angústia que só aumentava. O silêncio estava se tornando uma prisão invisível, e eu já não sabia quanto tempo conseguiria suportar essa carga. O dilema tomou conta de mim de uma forma que eu nunca imaginei viver dentro de um casamento tão recente. De um lado, estava o amor intenso que sinto por Maurício, o homem que escolhi por livre vontade, sem interesse, sem segundas intenções. De outro, estava esse pedido dele que mexia diretamente com tudo aquilo que eu acredito sobre compromisso, fidelidade e respeito. Houve dias em que pensei seriamente em aceitar. Não porque eu quisesse, mas porque eu acreditava que isso poderia salvar nossa relação. A ideia de vê-lo frustrado, infeliz, talvez até se afastando de mim por conta de um desejo não realizado, me apavorava. Eu não queria perder o homem que me faz sorrir, que segura minha mão nas horas difíceis, que sonha em ter um filho comigo. Mas toda vez que essa possibilidade passava pela minha cabeça, meu estômago se revirava. Eu me imaginava ao lado de outro homem, e a sensação era de traição, mesmo com o consentimento do meu marido. Eu não conseguia me ver desejando outra pessoa,
Não conseguia imaginar meu corpo reagindo a alguém que não fosse Maurício. Era como se eu estivesse encurralada. Amar significava ceder? Ou amar significava também impor limites para não me perder de mim mesma? Eu não sabia responder. Enquanto isso, ele seguia me tratando bem, mas eu notava que esperava por uma decisão minha. Não pressionava com palavras, mas os gestos estavam lá. O entusiasmo quando eu era observada em público, os comentários disfarçados sobre liberdade nos relacionamentos, a forma como se animava com qualquer assunto que tocasse nesse tema. Eu comecei a ter medo do futuro. Medo de que esse dilema fosse se arrastar até nos destruir. Medo de que, ao dizer não, eu acabasse empurrando Maurício para longe de mim. Mas também medo de que, ao dizer sim, eu me afastasse de mim mesma e me transformasse em uma mulher que não reconheço. Esse dilema passou a ser meu companheiro constante, de dia e de noite. Eu já não sabia mais se era possível amar sem se perder, ou se, para amar, sempre seria preciso sacrificar uma parte de si. O que mais me consumia não eram as conversas, nem os sinais que Maurício deixava. O que me destruía eram as noites em claro, quando o silêncio da casa parecia aumentar o barulho dentro da minha cabeça. Eu me virava na cama, ao lado dele, tentando dormir, mas a mente não parava. Eu olhava para o teto e me perguntava o que significava, de verdade, estar casada. Sempre pensei que casamento fosse sobre parceria, exclusividade, construir sonhos juntos. Mas e se para ele o casamento fosse diferente? Será que eu estava sendo ingênua por acreditar em um modelo tradicional que, talvez, não fosse suficiente para o homem que escolhi? As perguntas vinham como ondas. Eu me lembrava de quando conheci, da sensação de segurança e maturidade que ele transmitia. Lembrava da rapidez com que tudo aconteceu entre nós, do pedido de casamento, da promessa de uma vida cheia de amor. Será que naquele tempo ele já carregava esse desejo, mas não quis me mostrar de imediato? Ou será que ele realmente tentou ser diferente e depois percebeu que não conseguiria esconder sua verdadeira essência? Eu ficava horas imaginando cenários. Se eu aceitasse, como seria? Será que eu conseguiria olhar para mim mesma no espelho depois? Será que o nojo e a culpa seriam maiores que o prazer dele? E se eu recusasse de vez, será que ele se conformaria, ou passaria a viver frustrado, se afastando de mim até o casamento se tornar apenas aparência? Nessas noites, Maurício dormia tranquilamente ao meu lado, sem imaginar a tempestade que tomava conta de mim. Eu o observava respirando fundo, parecia em paz, enquanto eu me sentia em guerra comigo mesma. Às vezes, tinha vontade de acordá-lo e despejar tudo, chorar, pedir para ele desistir dessa ideia. Mas sempre me faltava coragem. A cada madrugada sem sono, eu sentia que estava me afastando um pouco mais de mim. Como se o simples fato de pensar tanto sobre isso já fosse corroendo a mulher que eu era antes de me casar. Eu, que sempre me orgulhei da minha clareza, da minha força, agora estava presa a um labirinto de dúvidas do qual não sabia como sair. As noites de insônia se tornaram um reflexo perfeito do que meu casamento estava virando. Por fora, tudo parecia calmo e perfeito, mas por dentro, a tormenta não parava de crescer. O que me prendia àquele dilema não era apenas a proposta em si, mas o medo enorme de perder Maurício. Eu nunca fui de me apegar facilmente, mas quando me apaixonei por ele, mergulhei de corpo e alma. Ele é o homem que eu escolhi, que me faz rir das coisas mais simples, que segura minha mão quando atravessamos a rua, que sonha em ser pai comigo. A ideia de vê-lo frustrado ou, pior, afastado de mim, era insuportável. Em muitos momentos, pensei que talvez o amor verdadeiro exigisse sacrifícios. Mas até onde um sacrifício ainda pode ser chamado de amor? E quando começa a ser uma renúncia de si mesma? Essa era a pergunta que me acompanhava como uma sombra. Eu tinha medo de que, ao dizer não, ele começasse a me ver como uma esposa limitada, incapaz de acompanhá-la em seus desejos mais profundos. E se, com o tempo, ele buscasse em outra mulher aquilo que eu não podia ou não queria dar? Eu me via em um beco sem saída, tentando adivinhar o futuro e evitar uma dor que talvez fosse inevitável. Por outro lado, se eu dissesse sim, eu temia perder a mim mesma. Temia que, ao me entregar a algo que não queria, a confiança entre nós se transformasse em ressentimento. Eu não sabia se conseguiria lidar com a lembrança de estar com outro homem, com a culpa que certamente viria, com a sensação de ter traído não só a ele, mas a mim. O medo era duplo: medo de perder Maurício e medo de perder quem eu sou. Esse conflito crescia dentro de mim a cada dia, e eu me sentia como alguém caminhando sobre uma corda bamba, prestes a cair para qualquer um dos lados. E o pior era que ele parecia não perceber o tamanho da tempestade que me causava. Para ele, tudo parecia tão simples, bastava eu aceitar,
e o nosso casamento ganharia uma nova intensidade. Para mim, era um abismo. Um salto no escuro do qual eu talvez não tivesse volta. O medo de perder me paralisava. Eu já não sabia se estava lutando por nós ou apenas tentando adiar o inevitável. O amor, que sempre imaginei ser uma força que liberta, passou a pesar como uma corrente. Eu amava Maurício de uma forma tão intensa que parecia estar disposta a tudo para não perdê-lo. Mas, ao mesmo tempo, eu me perguntava até onde o amor pode ir sem se tornar prisão. Comecei a pensar em todas as escolhas que fiz por ele. Largar meu trabalho, mudar meus planos, dedicar minha rotina ao sonho de formar uma família. Nunca vi essas decisões como sacrifícios, porque eram feitas com amor. Mas agora, diante do pedido dele, percebia que havia uma linha tênue entre ceder por amor e se anular por medo. O peso do amor se manifestava em cada gesto. Quando ele chegava em casa cansado e me abraçava, eu sentia vontade de chorar, porque pensava, como posso negar algo que o faria tão feliz? Mas quando eu me olhava no espelho, sozinha, pensava, como posso me trair a esse ponto? Esse dilema começou a corroer também a forma como eu via o futuro. Planejar um filho, que antes me enchia de esperança, agora me trazia insegurança. Será que era justo trazer uma criança para um casamento que carregava essa sombra? E se eu aceitasse o pedido dele, que tipo de ambiente estaria construindo para uma família? O amor por Maurício era, ao mesmo tempo, minha maior força e minha maior fraqueza. Ele me fazia ficar, lutar, tentar entender. Mas também me impedia de dizer não com firmeza, de colocar limites claros. Eu me sentia presa, como se meu coração estivesse sendo puxado para duas direções opostas. A cada dia que passava, o amor parecia pesar mais do que sustentar. Eu ainda olhava com carinho, ainda sentia paixão, mas junto vinha sempre o fantasma do desejo que ele guardava. O amor não era mais leveza, era responsabilidade, era cobrança, era medo. E esse peso me fazia questionar se eu ainda estava vivendo um casamento ou apenas tentando sustentar uma ideia que, no fundo, talvez nunca existisse como eu imaginei. Cheguei a um ponto em que percebi que não poderia mais fugir. O silêncio, o medo e o peso do amor estavam me esmagando. Eu precisava encarar a situação de frente, mesmo que isso significasse correr riscos. Passei dias refletindo sobre o que era mais importante para mim: preservar minha essência ou ceder para manter meu casamento. Entendi que qualquer escolha teria consequências. Se eu aceitasse o desejo de Maurício, talvez conseguisse fazê-lo feliz, mas correria o risco de perder a mim mesma no processo. Se recusasse, poderia manter minha integridade, mas talvez visse meu marido se afastar aos poucos, frustrado. O dilema não tinha uma resposta simples. Mas percebi que viver eternamente nesse impasse seria ainda mais destrutivo do que qualquer escolha. Eu precisava, de alguma forma, encontrar forças para abrir meu coração e dizer a ele tudo o que estava sentindo. O casamento, afinal, deveria ser baseado em amor e em diálogo. E se Maurício realmente me amava, teria que entender meus limites, mesmo que não fossem os mesmos desejos dele. Se não entendesse, talvez isso fosse a prova de que nosso amor não era tão sólido quanto eu acreditava. O mais difícil de aceitar foi que não existe relação perfeita. Sempre haverá desejos não atendidos, diferenças, conflitos. O que define se um casamento sobrevive é a forma como essas diferenças são encaradas. Eu ainda não tomei a decisão final, mas sei que preciso me posicionar. Ou digo sim, consciente de que vou carregar as marcas disso, ou digo não, preparada para lidar com a possibilidade de perder o homem que amo. Entre escolhas e consequências, o que mais me assusta é perceber que nenhuma das opções vai me deixar totalmente em paz. Mas, talvez, a paz não esteja na escolha em si, e sim na coragem de ser honesta comigo mesma. E é isso que mais procuro agora: coragem.